Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. 19 de maio de 2024, blog diário de 1156 e minguando até 1134 dias. Quem não assistiu os vídeos anteriores, veja, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinalize o vídeo, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito e obrigado pela dedicação. Vamos falar sobre desequilíbrio emocional. Com esse título, a gente vamos conhecer sobre a metafísica positiva, que ela não, muitas das vezes, ela não aparece como positiva, ok? E neste tempo os corpos de Cristo sentiu uma necessidade de um governo, e um governo que não poderia ser espiritual. Por que não pode ser espiritual? Por que eles não, muitas pessoas têm dificuldade de aceitar Deus como espírito? Porque nós somos materializados emocionalmente. Nós somos materializados emocionalmente. Mas essa matéria muitas das vezes, elas prejudicam os frutos. Elas levam o prejuízo para o fruto. Então, ela vai haver um desequilíbrio emocional. Se você conseguir se manter no espaço de tempo do ato físico, consciente, emocional, não terá problema nenhum, ok? A força física emocional já era uma negatividade na força natural dos corpos, de todos os corpos, e com isto, toda forma de pensar era também uma negação emocional positiva, né? E foi desta forma que Deus formou o Cristo. O Cristo, ele se dividiu em uma metafísica positiva e uma metafísica negativa. E de forma que esses dois atos não pode aplicar nenhuma origem de Deus e nem origem de corpo, sendo apenas uma forma de pensar e agir. É interessante, né, isso, que é como eu tenho dito, né, nos dois blogs anteriores que eu produzi, o Filho de Deus, eu disse que o Cristo, ele é espiritual. Irmão, quando a gente falamos de, muitas das vezes, vamos falar uma forma bem ideológica, quando a gente fala desse fruto, por exemplo, desse Espírito e desse Cristo, é como se ele não tivesse existido. Mas eu não considero isso. Não considero porque as consequências, quando a gente comete erro com os nossos irmãos, as consequências, vamos colocar aqui no lado do fruto, para indicar os trabalhadores, tá? Porque a responsabilidade sempre é deles. Quando a gente comete erro aqui, a gente leva o prejuízo para esses. E quando eles cometem o erro aqui, eles levam o prejuízo para esses. Então, existe, quando você dá a vida para uma coisa, essa metafísica, que é nossa existência física e emocional, ela é viva. O que você viver, seja bom ou ruim, ele vai formar na sua forma, né, sendo correto ou não. Você vai entender os prejuízos quando ela vier com dor, quando ela vier com as consequências. É assim, tá, irmão?
A mesma hora que ela não existe, não parece nada, como se Deus não tivesse criado, é assim, na mesma hora eles existem. Mesmo porque, para formar o Cristo, Deus precisou de uma ação. E qual que é a ação que ele fez para formar o Cristo? Inverteu os espíritos. E permaneceu o corpo parado, e inverteu o espírito. Aí esse corpo ganhou uma chaga mortal, né? Que quando veio a imagem do corpo sacrificado, aí pesou muito mais, ficou muito mais pesado. Tudo aqui virou uma, uma coisa muito grandiosa e ao mesmo tempo delicada, porque as pessoas sofreram as consequências. No entanto, a palavra da vida nunca foi vida, ela é apenas um equilíbrio de nossos pensamentos sobre a negação do corpo. E de outra forma, a palavra ela só pode ser vida no corpo, pode ser vida no corpo presente, com o corpo presente. Se ele se aplicar no passado, no futuro, ele perde a sua origem. Quando você aplica o seu corpo no passado, no futuro, ele perde sua origem. Eu estou aqui, não estou? É isso que vale, é isso que vale, é isso que vale. Essas consciências que Deus está resgatando através de um corpo físico e emocional, ela vai entrar como disciplina apenas, disciplina. A minha vida, o que eu vivi até aqui, tenho 43 anos, que eu cheguei até aqui, eu vivi, está vivido, né? Sofri, está sofrido, errei, está errado. Não tem como, né? Muitas das vezes eu voltar para me consertar as coisas. Eu só tenho que seguir em frente, entende, irmãos? Eu quero dizer, não é certo vocês guardar mágoas, guardar ressentimento, você está contaminando o seu corpo quando você tem esses pensamentos sobre o passado e sobre o futuro. O momento presente, ele que dá para nós a ideia exata de que nós estamos vivendo no exato momento, nesse corpo físico e emocional. E de outra forma, a palavra ela só pode ser vida na presença do corpo, ok? Porém, esta palavra da vida, ela é um equilíbrio real da vida, né? Do corpo, podendo ser positivo apenas na presença do corpo, no espaço de habitação de cada corpo em específico, ok? Isso é claro, né? Já tenho dito sobre isso. Muito bem. A salvação, né? Agora, antes eu tinha falado, agora vamos falar nessa mesma ideia, vamos falar um pouco mais sobre salvação. Eu já tenho falado antes, vou repetir mais um pouco, né? A salvação, ela nunca foi salvação. Ela é uma oportunidade de melhoria no relacionamento social. E de forma que o Cristo, ele mesmo é uma graça divina. Quando a gente falamos de graça, é uma legalidade física e emocional. Eu já tenho dito sobre isso. Ou seja, eu tenho a liberdade sobre o bem e sobre o mal no corpo. Quando eu falo assim, olha, eu estou debaixo da graça, Cristo. Aí eu vou entender o seguinte, eu tenho direito no bem e tenho direito no mal. Ou eu tenho direito no mal e tenho direito no bem. Porque eles invertem, irmãos, eles invertem. Quando você atinge o mal aqui, né, você quer o benefício dos seus atos emocionais. Nunca vai ter, porque esse daqui, ele não combina com esse aqui. Quando ele está voltando para dentro do corpo, ele não combina. Vê quando Jesus estava postado aqui, quando ele voltou para dentro, o que ele fez? Sacrificou o corpo, porque não combina. O fruto não pode voltar para dentro, ele gera uma coisa muito ruim. Imagina. Como se você fosse o Cristo, você vai enchendo de corpo dentro de você? Não dá. Esse corpo físico e emocional só cabe uma vida, só cabe um pensamento. E é por isso que ele é palavra e ele é vida. Só isso. Acabou. Acabou. Não tem mais nada a dizer sobre isso. Vocês não tentam a diferença disso, não. Né?
Existe a ideologia das grávidas, né? No livro do Apocalipse, ela fala sobre as grávidas. As grávidas são aquelas pessoas que geram afeto emocionais, de pessoas físicas e emocionais. Ela se acha dono dos seus filhos, acha dono da sua esposa, acha dono das suas ovelhas, né? Acha dono da sua mãe. Elas criam um escudo protetor totalmente obcecado, obsessivo, sem graça, digamos assim, sem graça nenhuma, porque quando você faz isso, você tira a liberdade, o direito de outras pessoas viver. Não dá certo, ok, irmão? E esta graça divina, ela só vai aparecer na direita do corpo, com o ato consciente do corpo. Quando ele atingir a esquerda, ele vai para o ato consciente do corpo, né? É o ato. Eu já tenho dito isso antes. Dentro do corpo é consciência emocional, fora do corpo é ato consciente, né? Sendo o espaço de tempo para a palavra da vida, né, no corpo emocional, pelo ato consciente emocional. Porém, se ele estiver desabitado, ele vai representar o corpo oposto. E dessa forma, ele vai aparecer com segunda intenção de corpo, representando a sua própria inconsciência e que se aplica à emoção de outro corpo. Este outro corpo pode ser o ato consciente, né, ato consciente e relacionar o bem ou mal. Quando essa consciência ela está habitada aqui, né, então vamos colocar o fruto aqui. E esse fruto, ele é uma física, uma metafísica. Se você colocar um corpo aqui, ele vai ficar igual a esse. Então vai ser relacionamento, corpo a corpo. Você vai relacionar ou você vai poder relacionar o seu espírito, ou vai relacionar o seu corpo aqui do lado. Aqui então, aqui é um junto, né? Vamos falar que nem na Arca de Noé, que nem a ideologia da Arca de Noé, macho e fêmea. É macho e fêmea, ou seja, espírito com espírito, corpo com corpo. Então, é um relacionamento corpo a corpo, certo? Aí esse aqui vai deixar de ser fruto e vai ter uma outra física, uma metafísica positiva aqui. Só que esse aqui não vai ter consciência desse, porque você não pode sentir o que o outro corpo sente, as mesmas emoções, está desligado. Então a gente chama esse ato de inconsciente, porque a gente não tem a ciência. As pessoas falam de telepatia, de tanta de besteira, bobeira, isso besteira, irmão. Ouça o que a pessoa tem a dizer, respeite as palavras dela. Se ela for sincera nos seus atos emocionais, se ela não estiver escondendo nada, você vai ser bem compreensivo, vai ter bons relacionamentos. Porém, quando a graça se aplica a Cristo, ele vai aparecer como um escudo do corpo, indo para fora e da mesma fora. Esta graça não pode ser negociado, o que diz respeito aos atos dos corpos, pois ambos estão em um mesmo espaço de tempo e que se aplica à graça divina, sendo Cristo, ok? O corpo ele vai representar um escudo. Muitas das vezes ele representa um escudo, né? Ele pode permanecer oculto. E muitas das vezes você pode expressar suas emoções, ou muitas das vezes você pode expressar ideologia, né? Se for um anticristo, o ato consciente de Cristo, um antissocialismo, porque hoje em dia as pessoas, emocionalmente, elas não têm relacionamento social. E o anticristo, muitas das vezes, ele serve, ele está propagado em todo lugar, dentro de religiões, tudo essas coisas aí, eles trazem tudo ideologia para relacionar as inconsciência dos corpos, ok? Assim as causas opostas, ela vai representar apenas uma relação de um corpo emocional, negando um corpo e o outro, com palavra de falsidade para ocultar os seus verdadeiros sentimentos para bons e maus frutos. Esta graça é formada por espírito e corpo, palavra da vida para relacionamento social e para melhoria ela vai e quando a gente quiser melhorar ela se aplica apenas no relacionamento social, certo? A palavra da vida melhorada, ela se torna ato consciente para fora do corpo, para a gente relacionar um corpo e outro.
Pois um corpo fica dependente de outro quando se aplica ao bem, porém, quando ele se aplica no mal, ele está dividido do corpo emocional, por causa oposta de conhecer o corpo. Se esta causa oposta se aplicar apenas no ato emocional do corpo, ele ainda é palavra da vida. Porém, se ele estiver mentindo sobre si mesmo, o relacionamento emocional, ele mesmo vai determinar um interesse emocional, criando uma imagem do corpo. Ou seja, ele vai se permitir olhar de outro corpo, negando a sua própria emoção, para se promover em causa oposta de conhecer a verdade, a verdadeira emoção. O ato oculto ele pode ser bem quando ele for consciente, e dessa forma ele pode relacionar o seu bem em uma forma ideológica para relacionar o ato oculto de outro corpo, e que ele mesmo desconhece a sua própria origem. Quando ele desconhece a sua própria origem, é igual eu tenho dito antes, eles formam ato inconsciente, né? Às vezes as pessoas estão do outro lado, mas às vezes você tem consciência que a pessoa não tem consciência, então, de uma certa forma, o ato vai permanecer oculto. Ou ele permanece oculto para você mesmo, sendo você no mesmo espaço de tempo, ou ele permanece oculto para o outro, por outra física emocional. Mas se o oculto for o ato emocionais, ele perde o direito da vida. Por exemplo, se eu estou ocultando alguma coisa, né? E se essa coisa que eu estou ocultando de outra pessoa é apenas o meu interesses emocionais, né? Então, eu relacionar esse interesse, por exemplo, e depois eu relaciono ela, né? Então, ele perde o direito da vida. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o ato oculto, por exemplo, que ele tem consciência, né? Se ele expressar as suas emoções, né? Ele é oculto, né? Se ele é oculto, ele é espírito, ele é consciente, ele é corpo consciente. Mas quando ele vai relacionar as pessoas, ele coloca as suas emoções, né? Criando uma imagem para elas, transparecendo aquela imagem, né? Ele vai perder o direito da vida. Se o ato oculto, ele é oculto, ele tem que permanecer consciente e transmitindo a relação do corpo físico e emocional, porque as pessoas vai ver olhar para esse corpo e vai ver vida nela, entende? E essa vida, ela transmite paz, serenidade, tranquilidade, entende? Se ele acha que ele é oculto e está fisicamente transparecendo uma ideia que oferece risco para a pessoa, medo para a pessoa, ele perde o seu dom de ser oculto. Pois este mesmo vai se ver com os olhos de outros corpos, criando uma imagem para outro corpo e negando a si mesmo por ato emotivo de outros corpos, né? Muita gente vende uma aparência daquilo que ele quer que os outros vejam. Hoje em dia o mercado, ele é concorrido, né? As pessoas pensam numa coisa, vê o que está bem no mercado, então eles começam a propagar aquilo, vender aquilo, porque tem dinheiro. Muitas das vezes ele entende que está errado, ele entende que está fazendo de uma forma errada, mas gera lucro para eles, né? Gera lucro. Então vamos lá propagar, vamos lá fazer falsidade, porque está gerando dinheiro, o governo está financiando tudo, vamos entrar no embalo, vamos fazer tudo errado mesmo, né? De uma certa forma, né? Existem atos conscientes que está no trabalho social, né? Está mantendo uma missão social, e muitas das vezes elas são incompreendidas pelas grandes maiorias da sociedade. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.